E aí galera, beleza? Vou gravar mais um vídeo aqui, né? Pular um pouco a sequência dos vídeos sobre alimentação que eu havia fazendo, né? E vamos ler um texto da Bíblia aqui, coisa que eu gosto muito de fazer. E tem um texto em particular que eu vejo que hoje em dia, né, ele tem sido de certa forma muito mal interpretado, que é o texto de João capítulo 8, né? João capítulo 8, infelizmente, o pessoal tem isolado aí um texto bem específico em João capítulo 8, e isso, de certa forma, né, tem causado uma certa confusão no entendimento das pessoas acerca de João capítulo 8. Vamos lá. E eu tava, rapaz, com esse texto aqui matutando em minha cabeça há muito tempo já. Tanto que na live passada que eu fiz com o Joey acerca do quem é o verdadeiro povo de Deus, se vocês não viram, eu recomendo que vocês dêem uma checada lá, o pessoal gostou bastante. Vamos voltar com mais temas como esse. Aquilo aí com uma live de, né, um apanhamento geral. João capítulo 8, versículo 32, né? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá? A primeira versão que eu li aqui foi na Nova Versão Internacional, né? Tipo uma linguagem de hoje, certo? Vou ler nessa versão porque fica mais fácil o entendimento. Não há grandes discrepâncias de traduções mais antigas, certo? São atualizadas de alguns verbetes aí, e com certeza não vai atrapalhar. E eu estou aberto com as duas versões aqui, tá? Então não vai atrapalhar o entendimento, e eu quero comentar algo em cima disso. E o que seria que eu queria comentar aqui? É o uso errado dessa passagem. O uso indiscriminado dessa passagem para qualquer tipo de coisa, até coisas que contradizem os próprios ensinamentos de Jesus Cristo, correto? Um exemplo, a gente está vendo muito, né? Não entrando em questões políticas, mas acho que cabe no vídeo a gente demonstrar alguns certos usos desse texto que não está de acordo com a palavra. Um exemplo, o presidente da República sempre usa esse termo quando quer validar o que ele fala acerca de atacar lá, né, os seus inimigos políticos, né? Então ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará, tá ok? Quer dizer, como se... Mas que verdade exatamente é essa que Jesus está falando? É conhecer o comunismo? É saber o que é direita e esquerda? Sabe, para um cristão é essa a verdade? É Caio Coppola discutindo lá com os esquerdistas, né? É o movimento neoconservador, né? Os movimentos progressistas. Que verdade é essa que a gente deveria conhecer para verdadeiramente, né, nos tornar livres, né? E a gente vai analisar isso aqui hoje, certo? E eu sei que esse conteúdo vocês amam, gostam demais, tá certo? E vamos lá entender por que Jesus aplicou esse contexto, né? Ou qual contexto está por trás disso que Jesus falou. Em que contexto Jesus aplicou e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que é o conhecimento político? Será que é o conhecimento de coisas ocultas, né? Como você tem também aí na internet, nos canais conspiracionistas, alguns ditos cristãos aí, que ficam misturando as coisas, perturbando a mente das pessoas. Será que é esse conhecimento oculto? Ou será que é algo muito mais simples e que está no próprio texto e que o próprio Jesus falou? É isso que a gente vai, por fim, analisar hoje, tá? Então presta atenção e calma. Bom, avisos. Sábado e domingo possivelmente vai ter uma live, como eu prometi a vocês, né? Eu quero fazer uma live aí trazendo alguns assuntos que façam algum tipo de reflexão, algum tipo de crítica, né?
a atual conjuntura que a gente está vivendo. Eu ainda não defini, mas de hoje para amanhã com certeza eu vou vir aí com os dois temas aí e convidados, caso surjam, né, para o sábado e para o domingo aí na nossa live, tá? Lembrando, o nosso projeto continua. Se você quer me dar uma força aí no projeto do carrinho, dê uma olhada no comentário fixado, dê uma passada lá na aba comunidade, que também tem coisa nova, né? Vou até passar por lá porque tem um tempinho que eu olhei, então deve ter muito comentário por lá, certo? Então vamos iniciar a nossa leitura. João, vocês podem acompanhar aí também, capítulo 8, versículo 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, né? Surpreendida, ou ela foi pega no ato de adultério, né? Em outras traduções vai dizer, foi pega no ato de adultério. Uma mulher, certo? E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés, ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, né? Isso aqui também é uma dúvida. Eu acho que eu já vou emendar a resposta disso aqui. O que é que Jesus escreveu no chão? Por que Jesus teve aquela atitude? Isso aqui é cumprimento da lei. Muita gente não sabe, mas é cumprimento da lei, né? E eu não separei o texto aqui, né? O meu foco era lá embaixo, mas a gente vai voltar nesse ponto aqui, pode ter certeza. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, né? Aqui o pessoal vai começar a dizer que Jesus começou a ser bonzinho com as mulheres, Jesus começou a ressignificar o papel da mulher, sabe? Não tem nada a ver isso aqui que Jesus fez, certo? Quem conhece um pouco de lei mosaica já sabe que eles estavam errados pelo simples fato de não ter apresentado o cara, porque na lei de Moisés você tinha que apresentar os dois, tanto o homem quanto a mulher, tá? A mulher foi pega em ato de adultério. Mas na lei o que caracterizava ato de adultério é você pegar ali os dois, né? O homem casado ou a mulher casada em um ato com que não seja o seu parceiro, né? Do casamento, isso se caracterizaria adultério. Então você tinha que apresentar os dois para o julgamento ser válido. Aí sim seria validado. Mas eles apresentaram um, na intenção, obviamente, de saber se Jesus de fato conhecia a lei e o que é que ele ia dizer. E o próprio andamento de misericórdia de Cristo, eles previam que esse cara aí ele vai descumprir a lei, dizendo que vocês têm que ser bonzinho. Não. Eu tenho certeza que Jesus ali no momento que buscava cumprir a lei, era algo que ele não tinha como fugir. Só que os caras pegaram ele em uma situação totalmente errada, que é uma acusação falsa, né? Foi uma acusação falsa, independente de ela estar errada ou não. Você tinha que apresentar, na lei de Moisés, você tinha que apresentar o homem também, não somente a mulher, como foi o caso que eles fizeram. E aí, por isso que Jesus vai escrever o nome deles no chão, tá? Mas eu vou voltar aqui depois. Vamos continuar a leitura. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Outra interpretação errônea. O pessoal diz aqui o seguinte, tá vendo? Todo mundo tem erro, então ninguém pode julgar ninguém. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Julgai segundo a reta justiça, né? Porque com a medida que você julgar, vocês serão julgados. Então, você tem uma medida para julgar e você também tem a reta justiça. O que é a reta justiça? As escrituras sagradas. Eles estavam fora disso, né? Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles, né, ou seus acusadores? Ninguém a condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. E esse é o ponto. Jesus já não fez um julgamento? Jesus sabia que ela possivelmente estava no erro, porque Jesus vá
e abandone sua vida de pecado. Possivelmente sim, ela estava em pecado, possivelmente ela deve ter sido pega em adultério, possivelmente eles sabiam que era o cidadão, mas talvez o cidadão fosse um cara da classe alta lá, fosse um próprio fariseu, né? E aí eles queriam passar o pano. Então Jesus diz, ó, abandone essa prática aí e não peque mais, tá? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? Olha o eu sou aqui, Antigo Testamento. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então você vai pegando o contexto de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo, quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus respondeu, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Veja bem, ó, Jesus está falando que ele não julga por padrões humanos. É por isso que lá na frente ele vai dizer, julgai segundo a reta justiça. O próprio Jesus vai falar isso, não por padrão humano, né? Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido, né? Ó, a lei de vocês. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está seu Pai? Né? Os caras eram incisivos também. Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecesse, também conheceria meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Vamos lá. Mais uma vez Jesus lhe disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus já estava predizendo sua morte. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Eles não entendiam, como assim esse cara vai embora? Porque a gente não vai matar ele, né, naquele momento. Será que ele vai se matar? Eles não entendiam o sacrifício de Cristo. Será por isso que ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, tá? Ó, eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo que eu sou. E os caras estavam cegos, porque se eles voltassem lá em Moisés, eles iam entender quem é o eu sou que falava com Moisés. Ele estava aqui nesse momento. Se vocês não crerem que eu sou, né, lá que guiou vocês no deserto, que tentou abraçar vocês, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito a todo tempo, respondeu Jesus. Eu sou o que sou, né? Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam o que lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, levantarem madeira, crucificação, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Né? Algumas pessoas que têm, um exemplo, eu fiz a série de vídeos sobre a gnose cristã, o Deus que habita em trevas, quem guiou Israel no Egito, no deserto, durante 40 anos. Eu entro nessas questões aqui do eu sou, que apareceu a Abraão, né? Na criação, a Adão, a Caim, a Abel, a Jacó, a Isaac, a Moisés, tudo Jesus, né? Só que as pessoas não conseguem, estão na mesma cegueira espiritual que os fariseus. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Vamos lá. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês entenderam agora o que é conhecer a verdade, o que é e como ela te libertará? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Entenderam agora? Não se aplica esse contexto de
procurar coisas ocultas, de política e nada do tipo, é andar nos caminhos de Cristo, é ser discípulo dele, é ser servo de Cristo. Você conhece a verdade e você se liberta das coisas, dos padrões deste mundo. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha a arrogância deles, filhos de Abraão. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive em pecado, que vive pecando, é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mais uma vez, olha o contexto. Olha o contexto, é ser servo de Cristo, é andar em seus caminhos, é entender a sua palavra, que você vai conhecer a verdade e ser liberto por ela. A verdade que liberta é Cristo. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz. Que obras são essas? Obras da fé. Crer. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês creem em mim porque lhes digo a verdade. Vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Acho que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Pesado, hein? Pesado, povo escolhido, hein? Que deixou de ser escolhido, ó, muito antes disso aqui. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Jesus está falando de quem? Dos fariseus, que buscavam glória para eles mesmos. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Não entenderam aqui a vida eterna. Diante disso, os judeus clamaram: agora sabemos que está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra nunca experimentar a morte, você é maior do que nosso pai Abraão? É a pergunta. Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que o não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Olha que revelação profunda. Lembrando que Jesus anteriormente tinha dito isso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver o texto aqui. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, versículo 39. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Por que Abraão não agiu assim? Porque Jesus já tinha falado com Abraão. Abraão já tinha ouvido a verdade do Pai através da boca de Cristo lá no Antigo Testamento. Aí eles dizem: diante disso os judeus exclamaram, versículo 53, vamos lá. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica.
Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que eu não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Cristo está falando, eu sou. Ele o viu e alegrou-se. Continuando. Olha o susto dos caras aqui agora. O susto igual as pessoas que não compreendem que Jesus é o eu sou no Antigo Testamento. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu o pai Abraão? Né? Respondeu-lhe Jesus, eu lhe afirmo que antes que Abraão existisse, eu sou. É Jesus falando. Se você acredita em Cristo, acredita nos evangelhos, acredita nos apóstolos, você não pode continuar defendendo, certo? Que lá no Antigo Testamento era Satanás ou qualquer outra coisa. Eu explico no meu livro, no meu vídeo, quem guiou Israel no deserto. E sim, houve um anjo que guiou Moisés. Houve um anjo, a lei foi promulgada por anjos. É isso que Paulo, é isso que Estevão vai dizer. Mas os anjos eram da parte de quem? Da parte do Senhor, do eu sou. Ele deixou a aliança com aquele povo e, porque precisava de uma descendência, manteve, deu a lei para que fosse um aio. E essa lei foi promulgada por anjos. Moisés se comunicava. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, né? Porque, obviamente, não era chegada a hora dele ali no momento. Então ficou claro que é conhecer essa verdade e essa verdade os libertará, gente? Agora vamos lá para outra revelação aqui que eu sei que muitos, a maioria esmagadora de vocês não conhece. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque é um pouco difícil essa passagem e eu acabei me esquecendo. Né? Eu dei uma leve pausa aqui só para procurar o texto, tá certo? Para não o vídeo ficar aí meio parado. E eu achei aqui. Mas vamos voltar aqui a nossa leitura para a gente entender qual o contexto de Jesus ter escrevido o nome daqueles homens na areia, certo? Não, como é que você está afirmando que é isso? Vamos lá, base bíblica. Aqui, vamos lá. Versículo 4 em diante. Vamos lá no versículo 4. Pronto. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, né? Aqui é o primeiro erro identificado, né? Não é tais mulheres, era o homem e a mulher que fosse pego em ato de adultério. O Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Por quê? Jesus já sabia que eles estavam errados, eles estavam aplicando a lei errada. Isso aqui não foi exatamente usando a onisciência, mas porque Jesus conhecia a lei e ele sabia que o homem tinha que ser apresentado com a mulher. E aí, este ato aqui de escrever com o chão com o dedo, tá? Está aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo do 12 ao 14. E olha o que diz aqui, ó. Um trono de glória enaltecido desde o princípio. É o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua lei ou pessoa, isso aí vai depender da tradução, será escrito no pó, porquanto despreza o Senhor a fonte da água viva. Eles foram na intenção de fazer com que Jesus tropeçasse na lei, né? Desprezaram o Senhor, que era Jesus ali, eles desprezaram, né? E aí, o que é que a passagem diz? O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, fonte de água viva.
essa versão aqui é a King James versão atualizada. Vamos ver na João Ferreira de Almeida atualizado, tá assim, ó: Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Abandonaram o Senhor, não abandonaram? Por causa da interpretação da lei deles. Totalmente equivocado, ainda tentando pegar o Senhor em uma suposta falha, né? Deixa eu ler aqui na versão ACF, Jeremias capítulo 17. Vamos lá. Só para ficar claro mesmo. Eu gosto de deixar claro para as pessoas não terem uma interpretação errônea. Vamos lá. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Vocês entenderam agora porque Jesus escreveu na terra? Não foi escrevendo. Tem gente que diz até que Deus estava escrevendo os novos mandamentos que ele ia pôr na lei, né? Na substituição do sábado e por aí vai. Não foi isso. Não foi. Claro que sim, Jesus deu um novo mandamento, né? E tudo mais, e as pessoas não compreenderam a questão do sábado. Tem um vídeo que o irmão Luiz do canal Reino Eterno fez, uma série, acho que é os últimos vídeos do canal dele, sobre a questão do dízimo, o que é dízimo na Bíblia. Recomendo que vocês assistam, qualquer coisa eu vou pôr o link aí, mas eu já compartilhei também na aba comunidade, então quem está acompanhando o canal aqui, já pegou esse conteúdo lá, conteúdo maravilhoso, fabuloso. Então vocês entenderam o que é conhecer a verdade e a verdade vos libertará? Se andarem na minha verdade, conhecer os meus caminhos, verdadeiramente sereis livres. Não é conhecer política, não é ir para o ocultismo, não é exatamente conhecer terra plana, terra globo, não é nada disso. É conhecer Cristo, é conhecer os mandamentos do Senhor, é andar em seus caminhos. E andar no caminho de Cristo é combater a mentira, mas dentro do contexto, gente, da vida com Cristo, do caminho da vida cristã. Não adianta eu pegar e dizer, mas então, Judão, se eu tenho que combater a mentira, eu vou virar um anticomunista ou um antidireitista. Não, está errado. Isso aí é se embaraçar com questões humanas, é se militar com questões humanas. Eu tenho um papel social, obviamente, de informar as pessoas, mas quando eu vejo que determinado assunto que eu estou abraçando, que eu estou falando, que eu estou ali, está me tomando e me comendo tempo daquilo que é primordial na minha vida, que é a palavra de Deus, eu tenho que ter inteligência o suficiente para afastar-me um pouco deste assunto, para que ele não coloque um véu sobre os meus olhos e eu agora passe a abandonar as verdades de Cristo. Nenhuma verdade é superior à que está descrita na palavra de Deus, certo? Então vocês entenderam por que Jesus escreveu na terra? Porque aqueles homens estavam claramente se apartando, né, do Senhor, se afastando dele, desprezando a lei dele, porque eles estavam usando a lei de forma errônea, certo? E negando que ele é a fonte de água viva. E Jesus o tempo todo dizendo: se vocês conhecessem o meu Pai, se vocês fossem filho do Pai, vocês me reconheceriam. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês me reconheceriam. Se vocês entendessem o que eu falasse, vocês reconheceriam. Mas como vocês não são, como vocês se apartam, né? O nome de vocês vai ser escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte de água viva. Simples. Matei dois assuntos em um vídeo. Eu só ia falar da questão da verdade vos libertará, mas acredito que essa vai ser a revelação maior nesse momento aqui, porque muita gente realmente não compreende qual foi. Isso gera discussões em blogs e tudo mais, né? E é difícil você achar essa resposta, certo? Mas eu procurando, cruzando as palavras, eu consegui achar em Jeremias a referência para o que Jesus fez. E obviamente quem dava as revelações para Jeremias? O próprio Jesus, né? O eu sou. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vídeo simples, mas
Eu acredito que foi edificante, é edificante para mim em primeiro lugar, né? A gente tem que entender que eu gero a palavra, mas primeiro ela tem que surtir um efeito em minha pessoa, certo? A gente tem que buscar sempre se corrigir. É um mundo cruel, é um mundo mau. Todo dia minha alma aflige com esse mundo, com essas questões. A gente entra nas redes, a gente conversa com pessoas e é só caos, violência, as pessoas usando diversos artifícios para continuar na mentira, no engano, no erro. Ora é futebol, ora é política, sabe? É uma série de coisas e a gente tende a começar a se afastar. Mas como eu mesmo peço a Deus força, que mesmo que eu não tenha essa vontade de diretamente discipular mais algumas pessoas, porque é um pouco cansativo e enfadonho, mas que Deus me dê graça e conhecimento para eu sempre poder postar um vídeo aqui de esclarecimento acerca da palavra, qualquer outro assunto que de fato vai mudar a vida das pessoas. Então, desde já agradeço a atenção de vocês, fiquem aí no aguardo, né? Qualquer coisa, se eu não conseguir uma programação boa para a live, no sábado eu vou fazer só para a gente bater um papo, responder algumas questões, porque eu sei que muitos assuntos do canal o pessoal gera dúvida, gera pergunta, então a live é sempre uma oportunidade dinâmica de a gente fazer esse bate-papo, né? Algumas pessoas me adicionam, conversam comigo, outras, né, não passam no primeiro teste aí, que é o teste da paciência comigo, mas é isso aí. A gente está aqui para aprender, para crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá? Então não se esqueçam, pessoal, comentário fixado, tá? Aba comunidade e até o próximo vídeo.